Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje, terça-feira, dia 12 de maio, teremos nossas aulas de História, Português e Matemática, certo? Iremos começar então com a nossa aula de História, tá bom? Quero que vocês abram o livro de vocês na página 117. Vocês irão abrir lá no texto a escravidão indígena, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre a escravidão indígena. Vimos nos tópicos anteriores, nos textos anteriores, né? Falando algumas coisas que quando os portugueses vieram, que descobriram o Brasil e que depois de um tempo que eles começaram a explorar as terras, né? E com isso eles escravizaram os índios, né? Então vamos lá. A escravidão praticada pelos indígenas foi algo diferente, pois na verdade os indígenas tinham uma forma diferente de tratar os seus prisioneiros, já que eram muito comuns os rituais antropofágicos. Aí vocês irão me perguntar, tia, o que são antropofágicos? A antropofagia é um ritual que eles faziam o quê? Para se vingar. Se alguém fizesse alguma coisa, eles se vingavam. Como que era essa vingança? Eles matavam as pessoas e comiam as partes do corpo humano delas. No entanto, quando se fala da escravidão dos indígenas, é importante pontuar que eles conheciam a escravidão de forma diferente se comparada com a promovida pelos europeus ou africanos. A escravidão dos indígenas se deu como uma primeira tentativa de utilizar os prisioneiros como mão de obra para o trabalho nas lavouras, pois grande parte das riquezas exploradas no Brasil estava ligada à agricultura e à extração. Então, eles escravizavam para o quê? Para a agricultura, né? Para eles poderem ter aquele trabalho manual lá dos índios. Como os europeus tinham muita dificuldade em contê-los e obrigá-los a trabalhar, pois fugiam com certa facilidade, já que conheciam muito bem o território brasileiro, eles massacraram e destruíram aldeias inteiras até formarem as missões, com o comando dos jesuítas como forma de aculturar o indígena, dominá-lo e escravizá-lo, com o uso da catequese. Então eles destruíram, né, as aldeias para que eles conseguissem concentrar os índios. E os jesuítas tinham o quê? O trabalho de catequizar, né? Tem a catequese da Igreja Católica, certo? Então, eles, de uma certa forma, eles catequizaram eles. Tinha a catequese lá para eles, certo? Aí embaixo tem um quadro de Debré, representando a escravidão indígena. A catequese acontecia dentro das missões, que eram locais, que em geral eram geridos por 2 jesuítas. Nessas missões, atendia-se tanto indígenas adultos como crianças, que tinham uma rotina diária na qual não poderiam praticar sua própria cultura, já que não podiam usar seus adornos, pinturas e etc., mas podiam andar nus. Entretanto, tinham que se vestir para entrar na igreja. Portanto, tratou-se de uma dominação cultural. Então, eles queriam tirar, né? Eles queriam que retirasse toda a cultura indígena que eles tinham e queriam implantar a cultura deles, certo? No cotidiano, os indígenas cultivavam alimentos, criavam gado, aprendiam a tocar instrumentos, a cantar, participavam de missas, construíam edificações, tudo em troca de uma pequena quantidade de dinheiro. Assim, passaram a ver esse trabalho como assalariado. Essa situação levou tais missões a se tornarem muito ricas, especialmente porque também revendiam muitos produtos conseguidos pelos indígenas, valorizados na Europa e conhecidos como drogas do sertão. Por que drogas do sertão? Porque era o jeito que eles falavam daqui, né? Do que era trazido, do que era levado daqui, era o jeito que eles falavam, certo? Então, eles começaram a escravizar os índios para eles poderem ter uma mão de obra, né? Para ter as pessoas para trabalhar para eles.
Em troca disso, eles davam alguns pertences aos índios, começaram depois a dar dinheiro, né, que eles viraram assalariados, uma pequena quantia, não era muito. E também começaram a implantar a catequese para retirar a cultura indígena e colocar a cultura deles, certo? Então, olha lá, embaixo tem algumas pinturas, né? Indígenas conversando com o padre, a catequese de indígenas na fundação de São Paulo, certo? Então, vamos lá, pessoal? Vamos dar um pause aí no nosso vídeo. Vamos responder aí as páginas 119, 120 e 121. Pausou, terminou de responder, retorna para que a gente possa fazer a nossa correção, certo? Vamos lá então? Para quem já despausou, para quem já terminou, vamos continuar. Vamos lá na página 119. Número 1. Pesquisa e escreva como os indígenas viam a escravidão dos seus dominados. Então, isso aí vocês irão, né? Já devem ter pesquisado, escreveram e depois eu vou dar o visto, certo? É uma resposta pessoal, é de acordo com o que vocês pesquisaram e eu vou olhar. Número 2. Escreva a resposta de cada uma das perguntas. Letra A. O que você sabe sobre os rituais antropofágicos? Então, aí, né, vocês irão pesquisar, né, o que são os rituais. E letra B, de que maneira os indígenas, negros e europeus viam a escravidão. E por que os europeus tentaram escravizar os indígenas? Essa é fácil, né? Tentaram escravizar para utilizar a mão de obra deles para o trabalho nas lavouras, né? O trabalho lá na agricultura, aquele trabalho pesado, eles precisavam de mão de obra, precisavam de pessoas para trabalharem, né? Então, eles pegaram os índios, certo? Vamos lá para a página 120, a número 3. Classifique as alternativas escrevendo V se forem verdadeiras ou F se forem falsas. Letra A. Os europeus tinham muita dificuldade em conter os indígenas. Essa afirmativa é verdadeira, né? Realmente eles tinham muitas dificuldades, até porque os índios conheciam muito bem o território brasileiro. Então eles tinham facilidade em fugir dos locais que os europeus colocavam eles. Letra B. Os europeus também tinham dificuldade de obrigá-los a trabalhar. Também é verdadeiro, né? Porque os índios, eles tinham a cultura deles, eles estavam acostumados a ficar livres, eles caçavam, eles tinham o trabalho deles. E de repente chegar alguém querer impor, falar, mandar, eles não aceitaram assim tão fácil, né? Então eles tinham realmente muita dificuldade em obrigar os índios a trabalhar. Letra C. Os indígenas tinham dificuldades para fugir? Essa alternativa é falsa, né? A gente sabe que eles tinham muita facilidade para fugir, até porque eles conheciam muito bem o território e sabiam caminhos que os europeus não sabiam. Letra D. A dificuldade dos indígenas para a fuga era desconhecimento do território brasileiro. Acabei de explicar, né? Então, realmente é totalmente falsa essa alternativa, né? Eles tinham muita facilidade. E letra E, os europeus trouxeram os jesuítas para tentar dominá-los por meio da catequese. Essa alternativa é totalmente verdadeira, né? A gente viu lá que os jesuítas vieram para catequizar os índios. Número 4. Marque um X nas alternativas erradas. Então, agora nós vamos ver as afirmativas e marcar um X nas que estão erradas. Letra A. Nas missões, atendia-se tanto indígenas adultos como crianças? Essa alternativa é verdadeira, né? Lá no texto está falando, né? Que lá na catequese, em todas as missões, tinham tanto adultos como crianças. Letra B. Na rotina diária das missões, os indígenas podiam usar seus adornos? Não, né? Eles não podiam usar as coisas deles mais, né? Só podiam, na verdade, andar nus. Então, essa alternativa aí é errada, marca um X.
Letra C, os indígenas também podiam fazer as pinturas em seus corpos. Essa alternativa também está errada, né? Lá no texto fala que eles não podiam mais fazer as pinturas, né? Eles não podiam usar os adornos, não podiam fazer as pinturas. Letra D, os indígenas podiam andar nus. Essa resposta está certa. Eles podiam continuar andando nus. Letra E, mas para entrar na igreja tinham que se vestir com algo semelhante a um vestido longo e branco. Essa alternativa também é correta, né? Eles tinham que vestir roupas sim para entrar nas igrejas. Podiam andar nus nas lavouras, fazer as outras coisas, mas para entrar na igreja eles tinham que estar vestidos. Letra F. Nas missões, os indígenas poderiam praticar sua própria cultura, portanto, tratou-se de uma forma de dominação cultural. Essa alternativa está errada, né? Porque a dominação cultural que eles estavam fazendo é o quê? Fazendo a catequese, eles estavam tirando, né, os adornos, as pinturas nos corpos, então eles estavam tirando a cultura dos índios para implantar a cultura deles. Então, essa alternativa está errada, certo? Então, a letra B, C e F são as que vocês irão marcar o X. Número 5. Complete as frases com fatos históricos que você sabe de maneira que se tornem verdadeiras. Então, vamos completar aí, né? Para que a alternativa fique verdadeira. Na letra A catequese. A catequese o quê? Ela acontecia dentro das missões, né? Tinham as missões lá que eles estavam para ter a mão de obra. Então a catequese acontecia dentro das missões. As missões era como se fosse, eles destruíram as aldeias dos índios, né? Mas essas missões eram como se fossem as aldeias dos europeus, certo? Letra B, as missões eram locais, em geral geridos por 2 jesuítas, né? As missões eram as catequeses, né? Então, geralmente era o quê? Eram feitos por 2 jesuítas, né? Foi isso que estava escrito lá no texto. E letra C, os indígenas eram vistos como trabalhadores assalariados, né? Era assim que os europeus viam eles, né? Na página 121, número 6, explique com suas próprias palavras a frase apresentada. Essa situação levou tais missões a se tornarem muito ricas, especialmente porque também revendiam muitos produtos conseguidos pelos indígenas, valorizados na Europa e conhecidos como drogas do sertão. Então aí são palavras de vocês que eu vou dar o visto, que eu vou ver o que vocês escreveram. Saber curtir. Observe as imagens e primeiro, marque com um X as que representam os fatos históricos que estão sendo estudados. Segundo, escreva uma legenda para cada uma destas imagens selecionadas. Então, olha lá, a primeira imagem tem aí a escravidão dos indígenas e a segunda imagem, a escravidão dos africanos. O que nós estamos estudando aqui, nesse capítulo, é a escravidão indígena, né, pessoal? Então, vocês irão escrever uma legenda aí abaixo. Vocês irão marcar um X na escravidão indígena e irão escrever uma pequena legenda. Certo? Então, ótimo. Essa foi a nossa aula de história. Combinado? Então, já vamos voltar para a nossa próxima aula de hoje.